Boa noite, minha amiga, meu amigo. Meu nome é Fernando Salinas, sou presidente da ONG A Ciência do Nada. Hoje eu estou aqui para fazer a leitura do livro, talvez o mais importante da vida do Osho, um livro póstumo, um livro escrito, ou melhor, montado após a sua morte, após o Osho ter deixado seu corpo. O livro é Autobiografia de um Místico Espiritualmente Incorreto. É claro que não vai ser possível ler o livro totalmente. Fazer um vídeo só seria extremamente exaustivo. Então a ideia é fazer uma série de vídeos seguindo a ordem cronológica proposta pelo Sarito Carol Neyman, um sannyasi que trabalhou 3 anos na compilação de trechos da vida do Osho. O primeiro comentário que eu tenho a fazer é algo que eu li muitas vezes em muitos livros do Osho, que perguntaram para ele por que ele não escrevia a sua autobiografia. E ele disse que a pessoa, para ele, deixou de existir no momento que ele se iluminou. E toda a autobiografia está voltada à pessoa. Então, se a pessoa para ele não existe, não faria o menor sentido escrever a sua autobiografia. Mas, para quem tivesse interessado na sua vida, o conjunto da sua obra daria as informações necessárias. Então vamos começar. Esse é o vídeo número 1. Apenas a apresentação. Muitas vezes perguntaram a Osho por que ele não escrevia a sua autobiografia. É o que eu acabei de falar. Ou pelo menos dava uma série de entrevistas para que outra pessoa pudesse construir um relatório histórico da sua vida. Ele sempre rejeitava essas sugestões, dizendo: as verdades atemporais são importantes, não os recortes de jornal que colecionamos e chamamos de história. As verdades atemporais são importantes, e não os recortes de jornal que colecionamos e chamamos de história. Ou então afirmava que sua biografia seria encontrada no conjunto do seu trabalho, nas centenas de livros com suas palestras e na transformação da vida das pessoas por ele tocadas. Porém, a mente humana almeja compreender aquilo que acontece com o passar do tempo. Queremos perceber um contexto no qual possamos nos persuadir de compreendermos o significado das coisas que acontecem, especialmente quando estes acontecimentos parecem ser contraditórios, espantosos, incomuns. Este livro é um reconhecimento de que chegou a hora de oferecer às pessoas o contexto para que elas compreendam Osho e sua obra. 10 anos se passaram desde que o Osho se preparou para abandonar o corpo, que lhe serviu durante 59 anos. Tão serenamente como se fizesse as malas para um final de semana no campo, conforme afirmou o seu médico pessoal. E na verdade, esta autobiografia não poderia ter sido coligida sem essa passagem de tempo e sem as mudanças profundas daí resultantes. Depois que o Osho fez as malas e partiu para seu final de semana no campo, nasceram a CNN, a internet. Logo, a visão utópica a que Osho se referiu tantas vezes, de um mundo sem divisões de fronteiras políticas, de raças ou de religiões, sexo ou credo, pode ser imaginada, mesmo que ainda não seja uma realidade. A meditação que Osho sempre insistiu está no próprio âmago de sua mensagem
não é apenas aquela de interesse obscuro e incompreensível de meia dúzia de excêntricos. Ela vem sendo reconhecida cada vez mais pelo seu potencial de beneficiar todas as pessoas, desde o executivo estressado até os pacientes com câncer em estágio terminal. Em outras palavras, embora Osho ainda seja inquestionavelmente um homem à frente do seu tempo, o próprio tempo já quase alcançou, permitindo que mais e mais pessoas compreendam sua perspectiva e suas visões únicas. Num nível mais prático, o tempo e a tecnologia permitiram que os guardiães da imensa obra do Osho digitassem e abrissem a pequenas pesquisas com quase 5.000 horas de palestras gravadas em inglês, mais de centenas de discursos que vêm sendo traduzidos do hindi para o inglês e do inglês para diversas línguas. Isso significa que qualquer pessoa poderá, em questão de segundos, conhecer suas palestras. Osho usa variações da palavra meditação 25.000 vezes. Da palavra amor, quase 42.000 vezes. As variações da palavra sexo, tema considerado impróprio para os lábios de um místico na Índia, na década de 1960, aparecem somente 9.300 vezes. 2.000 vezes mais do que as referências à política e à religião. Pesquisar o material em busca de momentos em que o Osho falou diretamente da sua vida exige, é claro, mais do que uma inteligência humana. A sensibilidade humana é necessária. Mais do que um software de um computador consegue oferecer. Sem os 3 anos de trabalho dedicados especificamente a esta tarefa, este livro não existiria. E, finalmente, construir uma autobiografia a partir do material disponível, honrando a ideia do Osho acerca da importância relativa da verdade sobre o fato atemporal, sobre o momentâneo ao eterno, exige tremenda vontade e um tanto insensato raciocínio lógico. Por exemplo, durante muitos anos depois de graduar-se na universidade, Osho lecionou filosofia. A mente orientada para o fato colocaria nele o rótulo de ex-professor de filosofia. E satisfeita, acharia que conhece algo importante sobre a identidade dele. Mas no que se refere a Osho, ele tanto poderia ter sido um sapateiro ou carpinteiro. O importante não é o que ele faz, mas quem ele é. A mente orientada para o fato gosta de definir as pessoas pelo que elas fazem e não pelo que elas são. Pelas posses que adquirem na sua vida e não pela compreensão que levam consigo quando morrem. Mas a preocupação central de Osho é exatamente a dimensão do ser, não a dimensão do fazer ou do ter. Se formos dar importância aos acontecimentos externos da vida de Osho, com base nos nossos próprios valores de fazer e ter, por certo, não o compreenderemos corretamente. Mas pondo de lado as verdades atemporais, o fato é que Osho não aprendeu a fazer sapatos nem móveis, ele aprendeu a expressar verbalmente a sua experiência única. Tanto seus amigos como seus inimigos concordam que ele expressa com eloquência, visão e senso de humor incomuns. Selecionar as palavras certas para representar sua vida teria sido possível, talvez fácil, se o Osho tivesse uma filosofia consistente. Para ensinar as pessoas, não é esse o caso. Teria sido possível se ele fizesse parte de alguma tradição a ser preservada, ou se ele declarasse ser algum tipo de mensageiro sobrenatural ou um profeta que encontraria uma nova tradição.
nada estaria mais longe da verdade. Pelo contrário, ele enfatiza repetidas vezes que não faz parte de qualquer tradição e que fez tudo o que era humanamente possível para impedir que se criasse uma tradição à sua volta, que se criasse uma religião à sua volta. Assim, as palavras deste livro não pretendem ser e nem poderiam ser, pela própria natureza do tema, a resposta definitiva para a pergunta: quem é o Osho? Essas palavras são um guia para a busca contínua de uma resposta no contexto do atemporal e também do temporal, no contexto do ser e também do fazer, do nós. Oferecendo-nos esse desafio, ele convida a aprender todo o possível com a sua vida, embora reconhecendo que ela só é significativa se nos orientarmos para o aprendizado de nós mesmos. Em suma, a grande mensagem do Osho é a sua própria vida. Ele sempre lutou contra todas as tradições idiotas, da ruptura com o passado novo, do passado velho, e com a construção de algo totalmente novo, ainda sem nome. Agradeço a atenção. Esta foi a apresentação e o vídeo 1 da leitura comentada do livro Autobiografia de um Místico Espiritualmente Incorreto. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.